Feche os olhos. Vamos orar para você receber a palavra de Deus no teu coração nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, Senhor, nós estamos mais uma vez, Senhor da glória, na tua presença, apresentando, Senhor, meu Deus, o teu servo no teu altar, Senhor. Papai querido, o Senhor venha, Senhor, meu Deus, através dele trazer as nossas vidas, ó Pai, a palavra que precisamos nesta noite para exaltar o nosso coração, para levar a nossa alma, nosso corpo e nosso espírito diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, meu Deus, o teu servo na palavra, Senhor, para que nós possamos receber de Ti o alimento que necessitamos para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Em nome de Jesus Cristo, Papai querido, nós entregamos o teu servo, Pai, com a palavra do Senhor, Senhor, meu Deus, para o alimento do nosso corpo e da nossa alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, papai. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. A paz continua, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no livro do nosso irmão Jó. Todo mundo falando de restituição, de bênção, de vitória, de prosperidade. É o que Deus quer falar, né? Irmão Augusto, deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. É só o começo. Amém. O que está acontecendo na tua vida. Amém, pastor. Deus haverá de fazer coisas tremendas. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Você vai abrir um olhão assim, dizer, meu Deus. Oh, glória. É de Deus, pode ter certeza. Amém, pastor. Eu recebo. Grandes coisas Deus ainda haverá de fazer na sua vida, na vida da tua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga amém. Amém. Encontraram? Jó 42, por favor. Jó 42. Versos 10. Quem encontrou, diga amém. Oh, povo bom de castigo, né? Verso 10 é o seguinte, assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Diga amém. Amém. Respeitar, queridos. Quero cumprimentar todos os nossos irmãos que participam. Cumprimentar meu pastor, meu amigo, meu companheiro, pastor Hélio Messias. Isso é uma bênção na minha vida, né? Graças a Deus, como é uma bênção essa igreja, como é uma bênção irmã Augusta, como é uma bênção irmã divina para mim, né? Como é uma bênção essa igreja, hein, irmã Flávia? Graças a Deus, eu sou grato a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de poder ser amigo, de ser seu amigo desse povo, desse pastor, desses irmãos, né? Isso me honra muito, isso me alegra muito. Pode ter certeza, não é nenhuma demagogia, né? Não sou candidato, não estou aqui para pedir voto, né? É uma verdade, é uma verdade. Eu tenho uma felicidade muito grande de poder ter conhecido esta igreja. O pastor Hélio Messias, junto do Detran, eu já o conhecia, né? Já o conhecia, já havíamos feito algum trabalho junto, né? Então já o conhecia, já tinha me abençoado, ele já tinha me abençoado outras vezes. Está precisando me abençoar, nós temos umas processos ligados lá. Eu vou estar ligando para o Senhor, tá? Amém? Nosso cruzado vivendo com Jesus. Eu estou semeando, mas eu vou querer colher, não é? Amém? Pastor, pode ter certeza. Sou um amigo, conte comigo. Conte comigo.
hoje não. Meu tempo é meio escasso, né? Minha agenda é meio complicada. Não só agenda de pregação, a agenda política, a agenda profissional, não é? Então tem muitos outros afazeres também. E não posso esquecer da minha agenda, que todo dia também falar. E eu agora andei para falar de homem. Falando de homem direto, sabe? É de Jesus e do diabo que eu falo, sabe? Ai, graças a Deus. Deus seja louvado. Pode comigo. Sou meu amigo, uma pessoa que cara comigo. Valorosa para mim. Eu sei que é desses irmãos também. Você tem um valor inestimável para mim. O que o João tem feito, o João tem feito no Detran, né? O Senhor não me substituiu, Deus colocou o Senhor no lugar do Senhor. Né? No lugar do Senhor, realmente. Então eu não sou grato quando eu vou lá no Detran. Não, como é que está o culto? Não está bem, graças a Deus. Deus está abençoando. Amém? Vamos para a palavra, falar de restituição. Vem para a semana assim, hoje é noite de restituição. Fica mais forte, olha no olho dele assim, hoje é noite de restituição. Abre o olhão assim, ó, hoje é noite de restituição. Amém. Meus amados queridos irmãos, eu estava lendo este versículo aqui agora há pouco, depois que cheguei, porque todo mundo estava falando de bênção, de prosperidade. Os cantores, Alex e Vitória, falaram de restituição, de bênção, de questões impossíveis que são resolvidas por Deus. O grupo de louvor veio falando da mesma forma, o pastor veio falando de prosperidade, de riquezas, e Deus me instruiu então para estar falando nesta noite acerca de restituição. E eu quero falar acerca desse homem que perdeu muito, irmãos. A senhora disse que perdeu muitas coisas. Esse homem perdeu muito. Só, o nosso irmão Jó foi um homem que perdeu muito. A Bíblia, meus amados irmãos, o livro de Jó inicia de uma forma tremenda. O livro de Jó, bem no primeiro capítulo, versículo 1, ele começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, sincero, reto, temente a Deus, que desviava de mal. E me chamou a atenção, pastor Edson, porque o Flávio José disse que a cidade de Uz era uma pequena cidade de mais ou menos 87 mil habitantes do Oriente. Uma cidade ali no Oriente, 87 mil habitantes. É um número considerável. De repente a Bíblia diz que havia um homem sincero, reto, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia diz, meus amados queridos irmãos, que Jó era o homem o maior, o mais influente, o mais importante na terra de Uz. Era o homem mais rico. A Bíblia afirma que ele tinha 7.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos. Tinha 500 juntas de boi. Ele tinha 500 jumentas. E tinha 7 filhos e 3 filhos. Portanto, 10 filhos. Era o maior. A Bíblia diz que ele era o maior, o mais importante. E uma coisa que me chama a atenção acerca desse poderio econômico de Jó é que, naquela época, todo o transporte que havia, que se fazia de tudo, era no lombo de camelos. Aquele homem tinha 3.000 camelos. Era como se fosse, nos dias atuais, alguém que tivesse uma transportadora composta por 3.000 trucos. Caminhão truco, fazendo transporte no Brasil inteiro ou no mundo inteiro. Uma outra coisa que me chama a atenção é porque toda a terra que era preparada para a lavoura, para plantar, ele era preparado com juntas de bois. Aquele homem tinha 500 juntas de bois. O que significa que, que se fosse nos dias atuais, ele teria, no mínimo,